Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Senhores Membros das Ordens aqui presentes no debate de hoje. Temos hoje um debate que, de alguma forma, é extemporâneo, visto que foi agendado com este tema específico ainda antes das propostas do Governo terem dado entrada nesta Casa. Tanto é que, depois das propostas de lei serem conhecidas e após as reuniões que existiram entre o Governo e as Ordens, já tivemos ordens que, quase na sua globalidade, foram críticas durante este processo. Tivemos algumas ordens que deixaram de criticar, tivemos ordens que mantêm e até reforçam as suas críticas e temos ordens que mitigaram as críticas ao processo, estando um pouco, usando a expressão, no meio termo. O debate que aqui temos hoje é também algo precoce, porque irá existir o processo da especialidade, onde todos os partidos são chamados a participar e onde irão existir, invariavelmente, as audições para que a sociedade civil, e neste caso as ordens, também participem neste processo democrático. E é, portanto, com estas considerações que, para nós, este debate é uma oportunidade para reafirmarmos aquilo que são as nossas visões e os passos dados neste processo. A reforma das ordens, vamos simplificar desta forma, por muito que o Partido Socialista se vanglorie de estar a fazer uma reforma, apenas acontece por uma recomendação europeia. E no caso do Partido Socialista, aquilo que os motiva mesmo é para receber envelopes financeiros dos fundos europeus. Portanto, das tais tranches dos milhões da bazuca europeia. Portanto, o PS, de certa forma, condena o... Senhor Presidente, eu não sei se está a fazer o mesmo ruído que está a mim, mas eu estou a tentar o raciocínio. Deputado, portanto, como eu torno a recomendar que, se vir que não tem condições para prosseguir a sua intervenção, para até que elas sejam criadas e eu as peça, porque o seu tempo também foi suspensa, a contagem. Muito obrigado. Agora tem condições, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É que o PS puxa tanto pelo Chega que depois fica igual ao Chega no ruído. Portanto, como eu dizia, o PS condena o país à necessidade premente e permanente dos fundos europeus e de tal forma faz que depois é vítima das suas próprias políticas. Isto é uma espécie de um novo conceito de solidariedade. Se o país e os portugueses sofrem e precisam dos fundos europeus, o PS também vai precisar dos fundos europeus. É uma inevitabilidade infeliz deste país. É uma péssima motivação, mas cá estamos nós numa reforma e, aliás, é algo que já devia ter começado a ser feito desde 2006 por causa da diretiva dos serviços. É que Portugal quase que corria o risco, se não fosse este processo, esta reforma, de ficar uma espécie de um orgulhosamente sós, quando por essa Europa fora vemos um caminho de liberalização daquilo que é o acesso e a regulação das profissões. Portanto, este é um processo que já teve início na legislatura anterior e reiniciou na atual, e a Iniciativa Liberal apresentou a sua proposta. E não é uma proposta da qual nos envergonhamos, de todo. Mantemos muito orgulho na proposta que apresentámos. É uma proposta com vários pontos, mas ficou muito conhecida por exemplo, que era que defendíamos a extinção de 11 das atuais ordens profissionais. E tal como não nos envergonhamos dessa proposta, também não nos cai o parente na lama de dizer que, com o decorrer do processo, que é um processo democrático, ouvimos argumentos e, se apresentássemos essa proposta hoje, ela já seria diferente de quando a apresentámos no início. Eu dou um exemplo concreto. Se apresentássemos essa proposta hoje, já não iríamos defender a extinção da Ordem dos Notários e da Ordem dos Médicos Veterinários, porque ouvimos os argumentos e aceitámos, eram bastante válidos. E isto é a democracia a funcionar e ninguém deve ter vergonha de mudar de opinião a meio de um processo democrático. E mantínhamos essas duas, como as outras que achávamos que se deviam manter pela sua pertinência social e profissional. O regime atual das ordens não prejudica apenas os consumidores, prejudica os próprios profissionais que estão sujeitos a regras restritivas e que os impedem de inovar, de colaborar com outros profissionais, de melhorar. Infelizmente, muitas das vezes as ordens em Portugal têm servido de alguma forma como um mecanismo de restrição da concorrência, como um mecanismo de restrição de oportunidades, especialmente para os nossos jovens. E no processo de especialidade há coisas que nós não abdicamos e por ela lutaremos, e assim termino, Sr. Presidente. O princípio da concorrência é essencial constar do quadro legal que vier a sair desta Casa. No que depender de nós, não haverá monopólios. Quanto mais escolha, melhores profissionais. Quanto mais escolha, melhor prestação de serviços. Quanto mais concorrência, melhores organizações. Com mais concorrência, ganhamos todos, ganha Portugal. Muito obrigado.